Aqui Obrigado. Perfeito. Vou partilhar aqui, ver se consigo. Então, temos aqui, sempre vou relembrar essa página do Vaticano, né? A seção para o desenvolvimento integral humano, humano integral, de Castério aí. Ali temos mensagem do Papa para esse ano, cujo tema é livres de escolher se migrar ou ficar. Vai ser sempre o último domingo de setembro. Esse ano vai dar 24 de setembro. Então, depois podemos colocar no grupo ali também. Ele faz uma reflexão sobre esses dois direitos, né? Assim, né? Não é só direito a migrar, mas direito também a ficar no seu próprio país, não ser forçado contra a sua vontade, né? Inclusive para salvar a sua vida e ter que deixar o seu país de origem. Assim. Então, podemos também rezar juntos a oração que vem no final, que recolhe um pouquinho daquilo que o Papa Francisco vem na mensagem tratando. Né? Podemos rezar juntos. Né? Deus, Pai Pai onipotente, onipotente, dai-nos a Dai-nos a graça a graça de nos graça de nos empenharmos empenharmos diligentemente diligentemente em em favor da favor da justiça, justiça, da da solidariedade solidariedade e e da da paz, paz, para que a para que a todos os todos os vossos vossos filhos filhos seja seja assegurada assegurada a a liberdade liberdade de de escolher escolher se se migrar ou migrar ficar. ou ficar. Dai-nos Dai-nos a a coragem coragem de de denunciar denunciar todos os todos os horrores do horrores do nosso nosso mundo, mundo, de de lutar lutar contra contra toda a toda a injustiça injustiça que que desfigura desfigura a a beleza beleza das das vossas vossas criaturas criaturas e e a a harmonia da harmonia da nossa nossa casa comum. casa comum. Amparai-nos Parai-nos com a com a força do força vosso do vosso Espírito, Espírito, para que para que possamos possamos manifestar a manifestar a vossa vossa ternura ternura a a cada cada migrante migrante que que colocais no colocais nosso no nosso caminho caminho, e espalhar nos espalhar nos corações, corações, em em todos todos os os ambientes, ambientes, a a cultura do cultura do encontro encontro e e do do cuidado. cuidado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Já nos conhecemos entre todos. Eu pediria a Rafael para compartilhar conosco, né, o itinerário que viemos percorrendo e depois podemos ter alguns vazios também ali que a gente precisa conversar, encontrar alguma solução e depois dessa apresentação a gente vai sair conversando. Bom, boa noite. Então, a gente tem algumas atualizações aí importantes, né? Eu acho que eu vou começar aqui por algumas um pouco mais pontuais, né? E depois acho que tem algumas telas que eu queria compartilhar, um pouco mais sobre o curso e aí datas do projeto, que eu acho que fica mais fácil de ver, né? Então, acho que não sei se está todo mundo sabendo, mas a gente tinha uma estagiária, né, que ficou 3 meses, que foi a Fernanda, mas aí ela saiu e a gente já escolheu uma nova estagiária que está em processo de contratação. Esperamos aí que ela consiga entrar o mais rápido possível, né, do nosso grande interesse isso. Ela faz o UNB, ela faz engenharia na UNB, tem experiência já trabalhou com atendimento ao cliente, já trabalhou também em outras coisas relacionadas, em outras áreas administrativas também, como menor aprendiz. E é uma menina assim que pareceu muito desenrolada, assim, consegue conversar bem. Então a gente acabou optando por ela. As entrevistas que a gente fez dessa vez, assim, né, para essa contratação, foram entrevistas que, assim, foram bem melhores, vamos dizer, do que as da última contratação, assim, né? Essas três, assim, as candidatas eram muito boas. O nome dela é Jamile, Jamily. Então, a gente está em contratação. O que mais? A gente também, na semana passada, lançou o formulário de inscrição do curso, né? Então, a gente tinha desenhado inicialmente, aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouquinho das datas que a gente pensou, dos marcos do projeto,
mas o curso, então, está pensado para começar no dia 12 de junho, então, que não é a próxima segunda, a outra, certo? Então, daqui 2 semanas. E as inscrições estão pensadas para quinta que vem, certo? Para encerrar na quinta que vem. Então, teria mais essa semana e até quinta da semana que vem as inscrições, e aí na segunda-feira iniciaria o curso. No momento, tinha olhado durante a tarde, nós estávamos com, se eu não me engano, eram 18 inscritos já. Então, eu acho que a gente deve estar por aí, assim, eu até depois vou dar uma olhadinha aqui de novo, mas à tarde nós tínhamos 18 inscritos. A grande maioria que eu tinha olhado era do venezuelanos mesmo, eram venezuelanos, daqui da região do DF, né, que foi onde a gente divulgou. Então, assim, a gente teve esse... Foi interessante que muito rápido a gente atingiu 10 inscritos no próprio dia. E aí a gente também está conversando com a Mona Lisa, né, que é a nossa analista de comunicação, para a gente também esses dias voltar a divulgar, na semana que vem divulgar de novo. E aí a gente também vai movimentar as pessoas que nós conhecemos, que têm, enfim, que são da comunidade imigrante, refugiada, que a gente fez um contato só, né? Mas a gente também essa semana vai fazer de novo e na semana que vem de novo, para ver se a gente consegue também ter um pouco mais aí de inscritos. Mas de qualquer jeito, acho que 18 já é um número interessante, assim, né? Para um curso e tudo mais. 19, agora eu estou olhando aqui, carregou, são 19. Certo. Sobre o curso, né? Como que ele foi desenhado, aí queria já agradecer aqui Josedir e Wellington, né? Que fizeram, né, o esqueleto, mas então ele está pensando em 10, está pensado em 10 encontros. Os encontros são aqueles que a gente tinha conversado na última aula. Envio sim, pode deixar. E aí, se vocês quiserem, eu posso compartilhar um pouquinho, né? Aí, Rafael, só para você entender, o Wellington tinha feito um esboço, né, do que seriam os módulos. E aí o Josedir também depois ajudou muito procurando conteúdos no Sebrae que falavam sobre isso. Então, qual que é a ideia que a gente estruturou? A pessoa, ela participaria, primeiro, atendendo a esse conteúdo do Sebrae, né, assistindo a aula, enfim, que são ali mais ou menos, cada módulo são 2 horas ou 3 horas mais ou menos de suporte desse conteúdo do Sebrae. E aí depois teria a aula, que é um encontro conosco, que seria às segundas-feiras, das 19 às 20h30 da noite, para discutir esse conteúdo desse módulo específico. Então, mais ou menos essa é a lógica, né? Ela estudaria um pouco em casa e depois viria para o encontro para a gente discutir, enfim, aí fazer uma conversa. Então, os encontros eles estão pensados para toda segunda-feira, das 19 às 20h30, e aí a pessoa já vem um pouco mais preparada, né? Desses 10 módulos, até o momento a gente tem 5 módulos que já tem os facilitadores, né, escolhidos, vamos dizer. O Josedir vai ajudar em alguns, eu também vou participar em... a agenda SJMR tem o de abertura, etc., que a gente pensou em conduzir. Tem o de comunicação, que a gente está conversando com a Mona Lisa, mas também acho que ela pode ajudar. E aí fica acho que são 5, se eu não me engano, que a gente ainda está vendo alguém para nos ajudar, e aí também se vocês tiverem alguém disponível, mas se não a gente dá um gás aqui, e aí esperamos que até o final dessa semana, no máximo na outra, a gente já ter esses nomes, tá? Então é isso. Depois aí aqui, se vocês quiserem, eu posso compartilhar um pouquinho, se vocês acharem que faz sentido, vocês acham que sim? Então tá bom. Deixa eu abrir aqui, então, como é que ficou a estrutura do curso, tá? Eu estou com ele aqui, aí se vocês me permitirem, eu vou compartilhar minha tela. Veja se consegue. Opa, aí vocês me dão um toque aí, se vocês tiverem. Tá aparecendo. Legal. Então, vamos lá. Aqui, né, o Josedir preparou esse documento. Aí, Josedir, eu só coloquei uma ou outra coluna aqui, né, que no caso foi a data e depois o facilitador. Mas basicamente Aumenta um tem... pouquinho, Rafael. Aumenta eu estou fazendo com o dedo aqui assim, né, na tela. Aí depois dos 40, ele vai chegar lá nos 40. Eu já estou com 38.
Beleza, quase. Vamos lá. Então, a primeira apresentação do curso, aí é falar um pouquinho, né, dessa estrutura, quem que está participando, né, como que a gente construiu isso, das datas, combinados, o que que se espera, objetivos. E aí seria na segunda-feira, dia 12. Eu coloquei eu aqui como facilitador, mas a gente pode pensar também assim, se vocês quiserem participar, a gente faz um pouco cada um pouco da CBX, um pouco do SJMR, isso aí é tranquilo. Aí depois tem um pouco, né, um contexto sobre o mercado de trabalho no Brasil, já no dia 19, também no mesmo horário. Aí a gente está aqui procurando algum advogado que seja especialista no assunto. A gente está fazendo uma parceria com um escritório de advocacia, acho que talvez para dar assessoria jurídica ao público refugiado, talvez a gente possa até ver se eles poderiam disponibilizar alguém, ou enfim, a gente também tem algumas pessoas aqui que são demonstrar interesse em fazer trabalho voluntário com a gente, que são advogados também, posso entender um pouquinho melhor e ver com eles. Aí aqui o terceiro módulo, né, já depois desse contexto do mercado de trabalho, é formalizando um empreendimento no Brasil, no dia 26. Aí o Josedir tinha se colocado à disposição. Depois tem a parte de educação financeira, né? Então, já no dia 3 de julho, entendendo as vantagens da educação financeira e de que forma ela pode estimular a utilização de ferramentas de gestão dentro da sua empresa. Aí, e aqui, Rafael, só uma observação aqui, se você clicar, dá para o link no Sebrae, tá? Que tem o conteúdo e tal. Então, isso aqui também a gente depois, vou dar uma ajeitadinha, colocar na nosso logo, CVX, SJMR, que também pode ser uma coisa para a gente compartilhar com eles, né? Com o material do curso, para eles irem acessando. Legal. Esse aqui a gente também É, está em busca. eu acho que o José Di quer comentar algo. Seu microfone está fechado, José Di. Só uma observação. Quando a gente conversou em conjunto, eu, Rafael, Agnaldo e o Wellington, a gente colocou o seguinte, que a ideia era ter um certificado de participação, de formação. Aí eu complementei que a ideia é, como muitos cursos já estão disponíveis pelo próprio Sebrae e o Sebrae emite esses certificados, inclusive alguns deles são pré-requisitos até para crédito junto à Caixa Econômica Federal. Então foi a forma que a gente uniu, de o seguinte, ao mesmo tempo a gente aproveita o conteúdo, mas a gente pode complementar as informações, por isso esse momento de conversa, porque, por exemplo, sobe ali um pouquinho lá no item 2, lá, 2 ou 3, aqui, formalização. Então, nesse conteúdo de formalização do Sebrae, eu já fiz o curso, já vi todo o conteúdo, baixei todos os arquivos, olhei, revisei. Então, tem coisas que estão já desatualizadas. Então, é importante contextualizar em relação o que mudou daquele conteúdo, o que está válido, o que não está, e aí a gente ir complementando com outras informações, mas ela recebe o certificado, e isso é válido não só para ela, né, mas para outros momentos que ela pode ter, inclusive com o próprio Sebrae, na continuação da formação dela. Excelente, muito bom. Bom, Talvez só complementar isso, que a ideia é como o curso vai ser cada semana, então a ideia é que ao longo da semana ela fizesse um pouco do curso, que são poucas horas também, né? Elas pudessem também se organizar e fazendo concomitantemente, ou já tendo já a indicação do curso, né? Receberia essa dupla formação, na verdade, né? Faria um curso do Sebrae, assimilaria aquele conteúdo, e o encontro conosco seria um pouco de atualização, de poder também ampliar, como o José de bem falou, né? Atualizar algum dado que já está desatualizado, ou mesmo talvez ampliando mais um pouco o olhar sobre aquela temática específica, né? Então, eles vão fazer 2 cursos, né, simultâneos. Rafael, já que todo mundo está complementando, vou complementar também rapidinho, tá? Boa noite, pessoal. Finati, acho que uma coisa que eu não sei se comentaram, eu dei a impressão que não, é porque é o seguinte, o ano passado, até por uma demanda da SEM, ainda com a Gina, o Alexandre e tudo mais, eu lembro da Gina tava um pouco, desculpa,
até angustiado, que falou, olha, a gente ficou com esse dinheiro parado um tempo, a gente quer ver ele ser empregado. E então, a gente não sabia muito como fazer, falou, olha, vamos levantar os perfis e vamos selecionar, e depois a gente vai acompanhando o pessoal. A ideia é dar início a essa parceria, enfim. Fizemos isso, só que com esse aprendizado, a gente foi justamente também revendo alguns processos nossos e aprendendo outras coisas. Então, o que a gente percebeu, até com base em outras experiências semelhantes a essa, dentro de obras até da própria companhia, como a SJMR e Fé e Alegria, a gente viu que não dá para fazer só uma análise, mesmo com formulário visita de campo, que é uma coisa que às vezes também vai um gasto de energia considerável, para avaliar um projeto. E que, em geral, iniciativas dessa natureza, ou com esse enfoque, tinha geralmente um curso anterior que ia já, não apenas fornecendo um instrumental para os beneficiados potenciais, mas já indo ali, percebendo também, servindo de referência para os avaliadores, vamos colocar assim, verificar a consistência ou não daquela proposta. Então, a gente percebeu que era melhor fazer esse percurso e que, a partir disso, a gente poderia, claro, nós não somos experts aqui, com exceção, acho que do José Di e o Rafael, que é um excelente administrador, mas eu digo assim, dessa parte mesmo de negócios, assim, nós não temos expertise. Então, a gente aproveitar parte desses conteúdos do Sebrae, inspirado muito na excelente tutoria, ou tutoria não, eu vou chamar de tutoria, que o José Dir auxiliou a gente, principalmente no segundo semestre do ano passado. E a partir disso a gente entendeu que, bom, então o curso já nos ajudaria a avaliar melhor, tipo, seria um básico, mas para a gente fornecer um certo instrumental para essas pessoas e ao mesmo tempo ir avaliando, porque o Rafael vai apresentar na sequência, a última etapa é elaborar um modelo e um plano de negócios, que depois a gente vai ter uma avaliação presencial, ele vai comentar. Então, isso já seria uma entrega da parceria. E por que isso? Porque a gente sentiu uma dificuldade, a gente sentiu, ou melhor, que era necessário, talvez, construir mais pilares e pavimentar melhor esse caminho, até para as pessoas da CVX se envolverem, porque é uma demanda bastante exigente, e sem o apoio da SJMR a gente não conseguiria seguir adiante, e que a gente, dessa forma, a gente encontraria um modelo, pelo menos, que poderia ser, com o apoio do SJMR ou outras instituições aí, em conjunto com outras comunidades CVX pelo país, poderia até ser, de certa forma, replicado ou apoiado ali internamente, e que não voltado, sim, para empreendedorismo, mas não tão centrado só na parte do microcrédito. Até porque o nosso recurso ele é um recurso limitado e que veio também de um cenário muito particular, pós-pandemia, que a gente não sabe ainda como é que vai ficar no futuro. E a ideia era justamente estruturar isso para que depois, até prosperando essa iniciativa, a gente possa ver outras parcerias com fundos mais especializados em economia solidária ou algo do tipo. Até o José Di participou de um encontro umas 2 semanas atrás, muito interessante sobre isso, que tinha até uma palestrante, que era uma senhora que eu acho que ela é alemã, estadunidense, que vocês fizeram uma reunião uma vez, Finati. Eu não lembro agora o nome dela, ela fez uma A fala nesse... Bárbara? Isso, Bárbara Smith, é isso? Uma coisa assim? Ou não? Não lembro. Enfim. Não sei o sobrenome, mas Mas porque eu lembro de ter visto o material e a foto dela e vi no cardzinho divulgado, que foi até o Jefferson, o outro jesuíta aqui na SJMR, que nos passou. Então, a ideia é como, digamos, a gente começar, sei lá, desenvolver algumas ações nisso e depois pensar outras parcerias para ampliar. Enfim, é isso. Rafael, por favor. Então, eu estava aqui no Educação Financeira, aí planejamento, depois, né, módulo 5, planejamento e gestão do empreendimento, já em 10 de julho, José Dir também se candidatou a esse, elaborando um modelo de negócio, dia 17, como definir um preço de venda, né, também acho que falar um pouquinho de vendas, depois comunicação, divulgação e marketing, elaborando um plano de negócio. E aí aqui, José Dir, uma coisa que, esse aqui acho que a gente não chegou a conversar naquele dia que nós tivemos a conversa, foi algo que surgiu depois, que acho que o Wellington mencionou agora, mas a gente chegou a conversar, eu, Aguinaldo e Wellington, se talvez não faria sentido, nesse último encontro, ser uma apresentação dos empreendedores de um plano de negócio que eles construírem ao longo
do projeto, né? Que acho que seria bem interessante, até porque esse aqui também, Rafael, a gente está pensando em fazer presencial o último, tá? O encerramento, etc. Então, seria um momento também, se eles conseguissem, né, ao longo do trabalho, ir construindo um plano de negócio, por mais que a pessoa não fosse contemplada, já é algo super valioso para ela ter ali com ela, enfim, né? Então, esse aqui é o esqueleto que a gente pensou. Eu vou aproveitar que eu estou com a tela aqui, vou mostrar um pouquinho também do que a gente desenhou, porque isso aqui é o cronograma do curso, mas o projeto ele vai além, né? Então, a gente tem aqui algumas outras datas que eu queria compartilhar com vocês. Ô, Rafa, deixa eu só comentar 3 coisinhas sobre o curso, assim. Acho que está muito bom, muito bem encadeado ali as temáticas, gostei bastante. Que bom que o Judir vai poder nos ajudar. Eu lembro que da última conversa ele estava meio tímido em dizer que estaria muito disponível e tal, né? Mas que bom que vai dar certo. Acho que é um reforço enorme aí para o projeto. Fiquei com 3 dúvidas e sugestões, assim, né? Primeiro, se as pessoas que se inscrevem, como é que se a gente tem como saber se eles têm acesso ao ensino à distância, assim, né? Porque qualquer condição que eles vão ter para acessar esses conteúdos online, né? Essa é uma primeira pergunta. Vou fazer todas, aí vocês comentam. A segunda é eu penso que talvez essa seja a intenção, mas só para confirmar, se haveria possibilidade de, nos dias, nas segundas-feiras, a gente pedir uma tarefinha para eles, assim, né? Tipo, a partir do conteúdo, 1 ou 2 perguntas, assim, sobre as quais eles pudessem partilhar, para que eles já fossem com algo melhor direcionado, assim, né? E, então, de repente, ali, sei lá, a parte ali de preço, né? Então, a pessoa vê o conteúdo e já na segunda-feira ela apresenta o que ela pensou em termos de formação de preço para o produto dela, né? Que daí, assim, pode ajudar o palestrante a fazer um comentário com base em algo mais tangível, assim, né? Então, pensei se não valeria a pena a gente fazer essa sala de aula invertida nesse sentido, assim, né, deles poderem já responder perguntas direcionadoras para a construção do negócio, assim, né, e aí a segunda-feira ser um espaço para trocar informações e ideias sobre isso. E o terceiro ponto, e aí como sugestão, até para o Judir e para o Wellington ajudarem nessa mobilização, eu acho que seria bem legal se a gente conseguisse mobilizar a regional, a CVX regional, para estar nesse último dia, pelo menos, né? E estar ali como... Não acho que a gente não precisa ter uma banca, né? Mas talvez uma plateia que possa comentar e fazer ali apreciações sobre os projetos, assim, né? Então, gosto desse modelo de as pessoas apresentarem o resultado do trabalho, assim, né, de uma forma rápida, objetiva, até acho que isso poderia ser explorado pela Mona Lisa na parte de comunicação, assim, né, como é que você faz um pitch, né, 5 minutinhos ali de apresentação rápida do seu negócio, assim, né, vai que, né, para ir treinando essa coisa de aproveitar a oportunidade, né, e tal. E se cada um apresenta em 5, 10 minutinhos, no máximo, o seu projeto, 5 minutos que seja, um elevator pitch tem até menos, né? Tem 3, sei lá. Mas das pessoas poderem aí comentar, fazer um diálogo da CVX também com esses projetos, assim, né? São essas 3 contribuições que eu traria. Então, a questão do acesso, as perguntas direcionadoras e a CVX participando do último dia. Sobre o acesso, assim, acho que também é uma preocupação nossa, mas na divulgação a gente informou, né, que seriam aulas online e tal, então acho que isso também já foi um primeiro aviso. O Rafa, e aí, só nesse sentido, se haveria possibilidade do CCB
CCB, né? CCB, sempre me confundo, CCB. Oferecer um espaço, sei lá, um computador que pudesse estar disponível para a pessoa que chega ali, fazer o curso. De repente a pessoa não tem acesso disso em casa, mas ela ainda está aí, ela passa uma tarde ali vendo conteúdo, não sei, né? Como é que a gente... Eu sei que isso está colocado, mas às vezes as pessoas se inscrevem sem ter noção do quanto que isso vai exigir, assim, né? A pessoa tem ali só o celular e acaba a rede, ela não, né? Acaba os dados ali que ela tem, ela não vai conseguir acessar mais, né? Então, de repente, a gente poderia oferecer algo para que a pessoa tenha uma alternativa, assim, né? Desculpa, te interrompi. Né? Acho que eu caí. Não, você tá aí, cara. Só Voltei. caiu sua tela, só. Estamos te ouvindo É, e vendo. Mas só comentar duas coisas nisso, assim, que o Rafael falou. O que a gente pensou nisso é que, assim, Rafael, o que a gente percebeu é que, geralmente, assim, com base na experiência passada, não quer dizer que ela vá se repetir agora e pode ser que surjam outros problemas, inclusive. Quando a gente fez incidências para as pessoas virem até o CCB, isso era uma dificuldade. Porque boa parte dessas comunidades, elas não, elas costumam, ou dessas pessoas costumam morar longe do plano piloto. Então, estar aqui mesmo nessa assim, a princípio, eu acho que não seria tal. Bom, teríamos que ver sobre essa disponibilidade de alguém estar presencialmente. Porém, a gente não, tanto que a gente até pensou no formato digital pela internet, por entender que ele seria mais acessível, reconhecendo, sim, esses empecilhos. Mas nesse sentido, agora até aproveitando, porque assim, pegando o que você está falando, felizmente ou infelizmente, eu não sei, o SJMR dispõe apenas do Teams. E o Teams, ele é bastante pesado em termos de dados, muitas vezes. Essa conta do Zoom é da CVX. Aí, assim, só que o problema é que a gente estava tão, assim, tentando, indo por partes, que eu falei, cara, não deu para fazer a consulta antes. Só que, por exemplo, se for possível, e aí, Aguinaldo e Rafael, me digam se eu estou fazendo uma sugestão inconveniente, mas, assim, talvez disponibilizar o Zoom para se tiver calendário, claro, não for atrapalhar outras coisas, eu acho que isso poderia ser um facilitador. Talvez um pouco, porque o Zoom é muito pensado para esse tipo de transmissão e é muito bom. O Teams ele é bom, ele não é ruim, só que ele é um pouco pesado porque ele é conjugado com uma série de outras tecnologias. Então, assim, já aproveito a oportunidade para perguntar isso. Eu tinha até entendido que esses módulos na segunda-feira seriam presenciais, então eles são online também. Não, são online, é. É porque, Tá. assim, Rafael, por uma experiência nossa, eu acho que a dificuldade do transporte, da locomoção é maior que a da internet. Então tá. Não, legal. Porque para ela vir só você ter uma ideia, assim, para ela pegar um ônibus de uma cidade satélite, que é geralmente onde elas moram, para vir ao plano piloto, só cada perna ela deve pagar uns R$ 15, assim, né? Para pegar o Entendi. ônibus que vem de uma outra, enfim. Então sai um valor razoável. Por outro lado, agora nessa discussão, me veio à cabeça uma ideia e eu vou entrar em contato. Tem um local que eu fui visitar, que é próximo mais ou menos ali do CCB, que é a Espro, né, Padre Aguinaldo? Espro, que eu fui visitar com a Fernanda. E lá eles têm um laboratório Sim. de computação. E a gente, numa conversa muito inicial, assim, ficou que, sim, a gente, se precisasse de alguma coisa, usar lá, algum dia a gente poderia entrar em contato. Então, eu vou entrar em contato com lá para ver se eles teriam a possibilidade de ceder o espaço, vamos dizer, mediante reserva, não sei, alguma coisa assim, a gente organiza a parte operacional para, se alguém quisesse assistir lá você está no mudo, Josedir. É o CESP? Como é que é o nome da entidade, hein? Acho que Espro, né? Espro. Eu escrevi para você. O foco uma deles é escola. formação de jovens, mercado de É trabalho. uma escola, é isso. Não conheço, não. Espro. Vou É colocar que aqui. confunde com o SERPRO, mas não é o SERPRO, não. Que é o Serviço de Processamento de Dados do governo. Legal, Então, se a gente tiver alternativas de parceiros, né? eu vou trocar uma ideia com eles e ver se a gente poderia, talvez, se alguém quiser, que nem você falou, né? Às vezes, com certeza no horário da aula, assim, eu acho que eles estão fechados já, mas às vezes para assistir o módulo do Sebrae, né? Ir lá um dia à tarde, enfim, a pessoa
falando com a gente organiza. Então, eu vou entrar em contato com eles amanhã e dou um retorno a vocês. E quanto ao uso do Zoom, sem problemas. A gente pode já deixar isso disponível para vocês. Lembrando que a regional também tem acesso ilimitado ao Meet, né? Então, se o Meet for ainda mais fácil, vocês É podem mesmo? usar o Meet da regional. Gente, eu não sabia. Novidade. Aí, ó, então o Rafael Aguinaldo, assim, e José de fica a avaliação de vocês, assim, o que vocês acharem que é mais adequado. Que a conta Google eu acho que é mais acessível do que a conta Eu Microsoft, acho né, para as também. pessoas. Eu acho que o Meet é mais interessante ainda. Mas aí depois, Rafael, então você me passa essas coordenadas que eu articulo com o pessoal, tá? Tranquilo. Só uma coisa, deixa eu comentar. Eu preciso de apoio nessa parte logística, esse sistema, tal. O Rafael vai estar disponível, né? Porque Vou. eu sou um usuário do computador, viu? Não, eu vou participar sim. A gente... Eu Damos suporte, damos eu suporte. consigo participar na primeira semana, aí só já colocando para vocês, aproveitando. Eu vou ter uma viagem de trabalho que eu vou ficar 10 dias fora. Então, eu só vou conseguir estar no dia 12 e depois só em julho, eu acho. Mas aí, assim, mas a primeira eu tô, e aí Fenati, você me passa as coordenadas que eu articulo com o Aguinaldo e Rafael e a gente já deixa isso redondinho para os próximos encontros. Aí o bom do Meet é que dá para a gente já deixar tudo, já agenda marcada com as salas já disponíveis, enfim. Beleza. Não, combinado. Então, eu fico também aqui de fazer esse contato com essa escola, porque eles têm um laboratório lá com vários e vários computadores. E aí eu retorno a vocês. Tá. Não sei se vocês têm mais algum comentário sobre isso, porque aí depois eu queria mostrar aqui o calendário do projeto, né? Que esse aqui que a gente viu agora é do curso, só que depois do curso a gente tem outros marcos, né? Vamos dizer assim, outros grandes marcos. Então, se você estiver de acordo, eu posso apresentar aqui, se meu computador deixar. Rafael, enquanto você procura aí, nós estamos falando de 12 de junho, os encontros, de 12 de junho até... Peraí, já te confirmo, só um minuto. O outro é 12 de agosto, que é um sábado. Dos 12 de junho a 12 de agosto. Isso. 12 de agosto é o único dia que não é a segunda-feira. Sábado, né? Isso. Então, a princípio, eu estou aqui até 12 de junho a 12 de agosto. Está confirmadíssimo, viu? Ótimo. Depois de 12 de agosto, eu já não posso segurar. Não, beleza. Depois também eu vou entrar aqui. É garantido. Tá carregando aqui, eu já coloquei o slide que tem as datas. Mas basicamente assim, vamos lá. Então, isso aqui a gente já completou, né? Desenho do curso, reunião que a gente conversou sobre o curso, abertura do formulário de inscrição. A gente está nessa etapa aqui, fim das inscrições, dia 8, que eu falei que não é essa quinta-feira próxima. Dia 12 inicia o curso, de junho, 12 de agosto termina. Aí a gente colocou uma semana, então 19 de agosto, para analisar perfil dos participantes, né? Como que eles aderiram, né, ali às entregas, se participaram bem, se não participaram, como é que foi o modelo de negócio que eles apresentaram para a gente. Analisar o negócio também, a condição que nem o José estava falando, da pessoa em si, né, que a gente teve uma lição aí boa no ano passado, que a pessoa pode ter um negócio maravilhoso, mas dependendo, se ela tiver com uma situação pessoal que não ajuda, ela pode simplesmente deixar de lado, né? Enfim, aí aquele esforço acaba não sendo muito bem utilizado naquele momento. Então, uma semana para a gente avaliar. Aí, 3 dias depois, no dia 22 de agosto, a gente gostaria de fazer um encontro virtual ou presencial, acho que isso a gente pode conversar para contar esses 4 que eles foram escolhidos e combinar os próximos passos, né? Então, tem alguns alinhamentos. Aí,
a gente pensou em deixar uma semana, mais ou menos, para eles prepararem a lista do que eles gostariam, né, como foi feito no ano passado. E aí a gente teria, então, depois que a lista foi entregue, né, uma semana depois dessa data, dia 29/8, a gente teria do SJMR 3 semanas aí para comprar os itens e aí fazer um evento talvez presencial, como a gente fez no ano passado, no dia 22 de setembro, enfim, talvez colocar uma semaninha a mais também, porque essa parte da compra dos itens é bem demorada. A gente tem que seguir uma série de regras aí do SJMR para fazer as compras, então a gente tem uns processinhos aí um pouco mais burocráticos. E aí, uma vez entregue esses itens, né, já no final de setembro, a gente imagina fazer um acompanhamento aí pelo menos até o final do ano, outubro, novembro e dezembro. Aí só uma última observação aqui, a gente também está começando a gente está fazendo aí uma estruturação de um programa de voluntários, e alguns voluntários se mostraram interessados na parte de empreendedorismo, meios de vida, etc. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade também para pensar em como envolver eles nesse acompanhamento, né, dos empreendedores, que é uma coisa que é trabalhosa, enfim, né, tem que estar próximo, etc. Então, acho que eles poderiam ajudar muito isso, e aí também em algumas etapas anteriores, se for o caso. Então, o cronograma que a gente desenhou e que a gente gostaria de validar também é esse aqui. Aguinaldo, antes você estava falando, a feira vai acontecer em que data? Porque nós estamos falando aí até 22 de setembro. A feira vai ser na quando? 24 de setembro. Pois é, e daí essa é a minha pergunta. Nesta feira, estarão todos, naturalmente, aqueles que foram selecionados, mas aqueles que participaram da formação? Que veio por conta do espaço, né? A gente fez uma reunião semana retrasada com Rosita, pessoal da Acnur, com a ideia que fosse no máximo 20 empreendedores, né? Porque tem a questão do espaço, né? Assim, logística para isso, né? Assim também como sempre precisa de apoio para trazer, levar e tal. Então a gente pensou, você falou que tinham 10 que iam acompanhar esse ano, nós comentamos dos 4, né? Mais os 4, então seriam 8, né? Eu seria 18, e ver mais 2 ali que tenham participado do ano passado, coisa do tipo, né? Pelo menos para a gente poder ter um controle, digamos assim, uma noção, né? E quando falamos desses 4, a gente pensou também, na hora de apoiar um dos critérios um pouco, né? Também a gente aprendeu ano passado que não dá para começar do zero, do nada, ter só a ideia, né? Do empreendedorismo, não basta, né? Então, era apoiar, talvez, sendo alguém que já tem começado um pequeno negócio, né? Que precisa de empurre, né? Precisa de um certo apoio, consolidar. Então, que já daria conta de, quem sabe, em setembro, participar também, do jeito que ele está, né? Talvez sem o equipamento ainda, que vai só receber em setembro, na verdade. Mas já engajá-los, né? Na articulação da feira, nos contatos, incluir esse núcleo de empreendedores, né? Isso é o que foi pensado, né? E recuperei aquele negócio das barracas que comentou do Acnur. Esse Acnur bota para frente aquilo, né? Ah, As sim, barraquinhas sim. padrão. Ótimo. Então aqui acho que o que fica faltando nesse cronograma é só colocar aqui as feiras, porque aí eu acho que fica uma coisa bem legal, né? Da formação, suporte com a compra dos itens, ajudando eles, né, a vender e depois o acompanhamento, acho que é interessante. Eu poderia acrescentar nesse cronograma, então, essas próximas 3 feiras que estão previstas aí, que nós estamos falando, a primeira em 24 de setembro, aí a outra outra em dezembro, a outra é... Ou é 9 ou é 10 de dezembro, no finalzinho ali do dia do ativismo, né? Deixa eu ver. Porque eu acho que daí seria uma continuidade, porque até mesmo aqueles, como você colocou mesmo, Aguinaldo, aqueles que não estiverem preparados no dia 24, já com material pronto, preparado para estar lá na feira do dia 24, eles poderão já estar no de dezembro. Dia 9, Rafael, 9 de dezembro, um sábado, né? Porque nesse dia 24, a gente pode até trazer aqueles que já participaram antes, né? Isso, Uma Beneude, né? isso.
A Joana também apareceu de novo, a Joana ressuscitou. Hoje me mandou. Não, ela tem me mandado ali. material, ela está retomando, Graças Gostei. a Deus. E isso que eu ia comentar, porque a gente entende, Finati, que assim, o Josedi fez um ótimo acompanhamento, principalmente do pessoal que foi atendido no ano passado, só que até por conta das dificuldades que teve, a gente entende que assim, ainda não fechou o ciclo de acompanhamento deles, né, Josedi? Assim, a gente precisa ainda pelo menos, então assim, a gente espera agora estruturar algo melhor com esses novos, mas ainda tem, assim, e pelo menos assim, não vamos deixar de estabelecer relação acompanhada, mas pelo menos assim, estabelecer um marco ali de, olha, então essa primeira experiência, complementando o relatório até que o José Dir fez, foi isso que a gente identificou. Porque acabou que teve outras vicissitudes ali que interferiram e que a gente não teve condições muito como de lidar, da nossa parte deles também, como o caso da Drimar, enfim, e que a gente não desistimos. Então, acho que a ideia é também ver isso. É que agora é colocar esse curso em prática, né, de fato, seguir com esse cronograma e depois a gente vai precisar disso. Então, José, por mais que você não vai estar em setembro e tudo mais, a gente conta com você também, tá? E o Finati também, tem experiência nessas coisas também, que eu sei. De comunicação, avaliação, tudo mais. É porque é o seguinte, eu acabei de vir lá do Paraná e, como eu falei para vocês, eu tenho essa minha empresa de consultoria aqui em Brasília e eu estou com um contrato já iniciando agora, eu encerrei um contrato agora e vou iniciar um contrato 5 de junho. Então, por isso que eu falei, de 12 de junho a 12 de agosto, eu consigo administrar porque eu sei que eu estou com um contrato paralelo no Sebrae Paraná, no Sebrae DF aqui. Acontece que eu atuo no Sebrae Paraná também, e eu não sei o cronograma que vai estar para o segundo semestre. E nós estamos, assim, estrategicamente pensando na minha empresa, né? Eu preciso de um primeiro contrato no Sebrae Paraná. Então, se de repente surgir um contrato para mim em agosto, setembro, para o Paraná, eu não posso nem dizer não, sabe? Eu preciso dizer sim. E aí, eu me organizei tudo para que realmente nesse período agora, junho, julho e agosto, eu esteja aqui em Brasília. Mas em setembro eu não sei, porque como eu tenho essa minha outra empresa lá no Paraná, possivelmente eu terei que voltar lá entre final de agosto e início de setembro. Mas eu não tenho, assim, na data, um período definido. Tudo depende das conjugações. Não, mas a gente faz a distância, assim, fica tranquilo. Nada que... Mantém o sim, entendeu? Isso. A gente vai pensando no plano B também. Aí a gente aproveita a outra conexão com Curitiba, com Paraná, com Finat e tudo mais, e vamos tocando. Pois é, nós precisamos de alguém, naqueles módulos que estão faltando, uma pessoa mais da área financeira mesmo, porque eu selecionei previamente aqueles que estão relacionados mais com a parte de organização, de administração, de estratégia. Mas uma pessoa com um perfil na área financeira, nos outros conteúdos, ela pode dar de braçada, né? Uhum. Então, aí não precisaríamos somente ter aqui pessoas aqui do DF. Se a gente identificar alguém na CDX nacional que possa estar presente nessa área financeira, aí seria um bom começo. Uhum. Hein, Finati? Eu quero, terminando aqui, pensei da gente, se o Rafa me mandar ali esses materiais, até que ele apresentou, eu pensei em já publicar isso no site, essa nossa conversa aqui, e esse chamado, assim, ó, as pessoas que acharem que podem contribuir, entrem em contato, né, a SEM pode encaminhar para a SJMR, porque sendo online, de fato, abre a possibilidade de muita gente. Eu teria uma indicação de alguém da área financeira, só que ela está em Portugal. Ela é da CVX aqui do Brasil, mas ela está morando em Portugal agora. E aí fica muito ruim o fuso horário com Portugal à noite, assim, né? Mas a gente pode pensar em outras... Vão ter outras pessoas, eu acho que a gente pode contar. Uma coisa que eu também anotei aqui enquanto vocês falavam
mais 2 ou 3 coisas que eu notei. Primeiro que talvez para essa primeira, não sei se exatamente para a primeira ou para em algum módulo, talvez valesse a pena até chamar essas pessoas que participaram do primeiro processo para que elas pudessem dar seu depoimento, assim, né? Então, se o primeiro módulo é o módulo de apresentação, assim, né? Putz, chama a Benilde, chama nossa, já nem lembro o nome de todo mundo, a Joana, enfim. A, é, a, O Ian Frank, o Aí Michael. de repente eles podem Inclusive, dar inclusive, né, um depoimento, assim, falar um pouquinho de como foi, e isso ajuda Boa as ideia. pessoas também é. a permanecer, né? A gente pode pôr na pauta do primeiro encontro, acho que é bom mesmo. É. Inclusive, algumas delas se inscreveram também para esse segundo curso, assim, então gostaram muito, ajudaram, e aí, assim, eu não vejo problema de participarem, né? Assim, não seriam, eu entendo que talvez não faria sentido eles participarem, talvez, ali dos 4 que fossem escolhidos Isso. novamente, Sim, isso não dá. mas do curso eu acho que Acaba sendo uma reciclagem, assim, né? Conhecimento, né? Uhum. Coloquei Um no grupo outro... do GT aí os vazios, Rafael, Finato. eu vou mandar. Eu vou Legal. mandar e vou mandar esse print também com o calendário do curso desculpa, do projeto. E aí a gente também tem essa possibilidade, né, que eu falei, a gente tem aí pelo menos uns 5 voluntários que demonstraram interesse em ajudar o SJMR nessa parte de empreendedorismo, meios de vida. Acho que se a gente conseguir colocar eles para nos ajudar tanto na parte, por exemplo, de acompanhamento, né, ali depois de setembro, talvez organizando as feiras, enfim, são uma ajuda aí valiosa. Tá, Se for até um plantão de dúvidas durante a semana, não sei, coisas do tipo, sabe? legal. Um outro ponto que eu queria comentar, eu estou olhando a nossa avaliação do primeiro ano de projeto, assim, né? E os 3 destaques que a gente fez de pontos de melhoria foram maior proatividade na seleção de currículos, criação de vínculos com instituições parceiras e mais conexões entre refugiados e oportunidades de trabalho. Até não ter refugiados, mas tem que chamar migrantes, assim, né? Não só refugiados. Eu estou entendendo que com isso que o Palignaldo falou, né, de a gente poder priorizar as pessoas que já tenham algo mais engatilhado, a gente está respondendo a esse primeiro ponto de melhoria de ser uma seleção de currículos mais criteriosa nesse sentido, mas acho que vale a ressalva de que talvez seja importante a gente apresentar esses critérios também de início, assim, né? Não sei se todos, não sei se esse, mas outros critérios complementares, né? Porque digamos que todos já tenham começado um negócio. Qual seria o critério que vai nos fazer escolher, assim, né? Então, esse acho que é um ponto para a gente ir trabalhando. De repente, a gente até pode trocar figurinhas mesmo pelo WhatsApp, assim, mas entendo que ainda não está claro para vocês quais seriam esses critérios, né? Um segundo ponto acho que aí tá bem estabelecido nessas parcerias, principalmente com o Sebrae, enfim, você falou do Espro, não sei se estou entendendo que ali com esse escritório de advocacia, né, essa questão das parcerias, então acho que está bem estabelecido. Mas o terceiro E as, ponto, que é a as questão próprias feiras também. Isso, das feiras, né, Acnur, enfim. Agora, o terceiro ponto, que é a questão da conexão com oportunidade de trabalho, não enxerguei, assim, Tá. na apresentação de vocês, né? Então, Sim. não sei se vale a Aqui, pena a gente retomar isso ou não. Eu vou te contar um pouquinho, Rafael, do que nós estamos estruturando aqui no escritório, né? Que eu acho que tem bastante a ver com isso. Eu não coloquei aqui, que ainda está começando, né? Hoje, aqui no SJMR, com a equipe que a gente tem do SJMR, nós não temos muito braço para fazer essas pontes. Então, o que a gente estruturou? Inclusive, a gente está iniciando um programa de voluntários, né? Que nem eu falei, que a gente vai dar atendimento em algumas áreas, né? Então, atendimento psicológico, atendimento, assessoria jurídica, e uma parte dos atendimentos vai ser justamente nessa questão de vagas de emprego. Como que vai funcionar isso, né? A gente vai ter um link lá que a pessoa que quer um atendimento vai se inscrever,
ela vai ter o migrante, o refugiado, vai ter uma conversa inicial de triagem com algum voluntário nosso, que vai identificar a necessidade dele. Quando identificar que é uma necessidade de vaga de emprego, ele vai direcionar a um desses voluntários que eu te falei, que está interessado em ajudar nessa frente, né, de empreendedorismo, trabalho formal. Pode ajudar tanto nesses acompanhamentos, como também a ideia é ajudar nessas vagas de emprego. E aí, a ideia é que faça um atendimento personalizado, individual, para entender ali a realidade dessa pessoa, ajudar talvez na construção de um currículo e também tentar fazer um meio de campo ali para prestar para alguma vaga. Então, é mais ou menos isso que a gente desenhou. E aí, acho que a gente pode também colocar isso como algo do projeto. Excelente, E eu aí... acho que é... Uhum. Acho que é bem legal. E aí fica também uma sugestão que nesse atendimento não seja só pensando em como direcionar para as vagas, mas também ajudando essa pessoa a melhor se posicionar numa rede social como o LinkedIn, assim, enfim. Sei que em alguns casos isso vai acabar nem sendo visto, assim, né? Mas acho que é importante, assim, eventualmente fazer esse trabalho de atendimento nessa área. E já que vocês estão estruturando esse processo, assim, de atendimento, aí eu acho que entra aquele outro ponto que a gente conversou lá atrás, sobre como é que a gente poderia engajar outras pessoas da CVX, que eventualmente não se veem aptas a oferecer uma capacitação profissional, mas se veem aptas a acolher e fazer um trabalho de acolhimento espiritual, né? E aí eu acho que vocês poderiam contar também com essa, não sei se contar, mas de repente pelo menos a gente divulgar isso dentro da CVX para ver quem que se voluntaria para isso, assim, né? E aí estruturar um atendimento nesse sentido. Acho que daí é difícil ser um atendimento online, né? Mas, então, a gente, em princípio, teria que contar com a CVX local mesmo, mas eu não gostaria da gente deixar isso de lado, porque me parece que é onde a Regional BF mais pode contribuir, assim, tem tantas pessoas, né, tão bem formadas aí nos exercícios, enfim, acho que a gente deveria reforçar o chamado, assim, né, para esse apoio da regional. Serve até ressignificar o tema do apadrinhar uma família, por exemplo, né? Isso. No sentido que não só financeiramente, senão que acompanhar a vida daquela família, né? Visitar de vez em quando, conhecer a realidade, né? Dar um certo suporte, ou seja, fazer esta ponte, né? Eu estava lendo agora, tenho conversado com o Ricardo também, pelo processo da Assembleia que a Regional vai vivenciar. Um dos postulados que a Assembleia vai debater é justamente a apresentação da espiritualidade ignaciana em regiões de periferia, assim, né? Então, se há essa vontade da Regional fazer esse trabalho, assim, né? Um público que eu acho que converge ao público dos migrantes refugiados, né? Então, acho que seria legal, não necessariamente apresentar, né, os exercícios, enfim, mas um trabalho de acolhida mesmo, né? Começar uma Que relação, pode... uma proximidade, exatamente. Acho que isso depois desemboca no caminho que a gente não sabe onde vai dar, né, nesse sentido. A gente fazia em BH, o tipo, convida um refugiado para a sua ceia, uma coisa assim, né? Então, tinha alguns que realmente estavam ali em Belo Horizonte sozinhos, não ia passar Natal sozinho, e fizeram. A Globo acompanhou, fez antes, depois do encontro, né? E no dia da noite de Natal também, ali junto com a família. E foi uma experiência muito pontual, depois não se continuou tanto assim, tem as quebras, né? Mas uma relação que depois se estabeleceu por meses depois de anos, né? Então ficou um contato da proximidade ali, né? Essa coisa do apadrinhar nesse sentido, né? De estar próximo, conhecer aquela realidade, fazer um caminho com aquela pessoa. É verdade. Então, eu sei que isso acaba sendo um pouco secundário, assim, né? Em relação ao projeto que a gente está parceirizando, mas eu não queria perder isso de vista, porque é onde a gente também acha que pode contribuir. Depois tinha outras questões mais práticas, assim, né?
é a questão um pouco mesmo do recurso, né? A Ana não está aqui, mas depois ela poder assistir isso e se inteirar. O envio da prestação de contas, né? Desse trimestre, no quadrimestre, né? Já estamos no mês 5, estamos encerrando já também amanhã, né? Depois de amanhã. E também como pensar o desembolso, né? Se vai ser feito como o ano passado, por cotas, né? Por parcelas, do que a bolsa do curso estagiário, e depois, que vai ser lá para setembro, o recurso para as compras, né, basicamente. Então, como que vocês veem isso? Qual o melhor formato, melhor caminho? Né? Eu entendo que a gente, atualizando esse orçamento, assim, né, na prática, eu acho que vale a pena, não sei o quanto ela tá acompanhando os usos, né, do projeto. Entendo até que esses usos foram represados por conta dessa transição, né, da estagiária, mas para a gente acaba sendo indiferente, assim, uma vez que agora a gente não tem mais a questão de taxas bancárias, né? A gente está com uma conta aqui. Então, se vocês acharem que é mais fácil a gente repassar, encaminhar o valor total, a gente pode encaminhar, ou então, se preferirem, né, a gente fazer em 2 ou 3 vezes esse desembolso também, acho que para ela não vai ter muita diferença, assim, do ponto operacional, né? Certo. Sobre esse valor, a gente ainda tem um pouquinho, né, que ficou do ano passado, acho que deve estar entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Assim, a gente tem tudo super bem organizadinho aqui, de todas as despesas, toda a documentação financeira, né, que é o mesmo que a gente usa para todos os projetos que são auditados, com a Acnur, enfim, a província é auditada, a Acnur é auditada, todo mundo. A gente também usa aqui, então, isso aí eu consigo puxar bem rapidinho e mandar para vocês. E quanto ao repasse, assim, para nós, se for um repasse, facilita, mas também, se forem vários, não onera muito, não. Então, se vocês tiverem necessidade de fazer mais repasses menores por causa de fluxo de caixa, por nós é tranquilo. Mas seria bom se a gente conseguisse ver uma data aí não tão longe, porque como a gente deve ter essa estagiária começando logo, tem aí, né, a bolsa, mais o vale transporte, enfim, e aí se depois desse primeiro mês ficaria muito, muito pouco dinheiro assim no caixa, né? Então, se a gente conseguisse fazer isso, talvez nos próximos 15, 20 dias, seria o ideal para nós. Perfeito. Quem sabe a gente possa combinar, então, de a gente fazer um primeiro repasse de metade do valor, e aí, com isso, vocês ganham um fôlego, e aí, lá pro final do curso, antes da questão do projeto do microcrédito, a gente faz o repasse da segunda parte. Tá bem? ótimo. Tá ótimo. E aí eu, então, também envio aqui a vocês, além dos cronogramas, eu também posso enviar uma tabelinha resumo, né, de como que está o recurso e a documentação das despesas aí desse ano. Tá. Envia, por favor, com cópia tanto para o coordenador@cvx quanto para o tesouraria@cvx, que daí a gente deixa isso bem registrado também nos nossos meios oficiais. Só para constar, o conselheiro ou auditor da CVX está na reunião, tá? Queria do TCX, entendeu? Do TCX. Se ele perceber alguma improbidade da nossa parte em termos de uso desses gastos, desses recursos. Está tudo alinhado, tudo alinhado. Que bom, que bom. Ele já fala. Tudo bem. Isso. Acho que Que bom, queria... Dos informes é isso, porque nossa feijoada aí, dia 25 de junho, estamos tentando fazer um evento, pelo menos cada semestre, né? Alguma coisa assim. Queríamos muito poder fazer o encontro nacional da rede, né?
mas hoje somos uma rede, hoje mesmo a gente muda muito, né? Estamos com 74 colaboradores, né? E é muito difícil a gente parar o serviço, se juntar assim. Estamos celebrando os 20 anos do serviço, então estamos tentando, com a realização de alguns eventos, ver se levantamos um fundo, um recurso, para pelo menos em dezembro ali, fazer um encontro mais nacional, né? Vamos pensar aqui em Brasília para a questão do alojamento, e o escritório nacional também, vamos ver. E é mais fácil também chegar a Brasília, né? Todos os lugares vêm mais ou menos um voo, né? Então, estamos tentando. Então, aí pedimos ajuda de vocês para divulgar, mandamos uns cards por aí. Agora, hoje colocamos o nosso QR Code do Pix, e facilita muito, né, os processos hoje de compra, de pagamento. Então, a gente vai voltar a divulgar essa semana, que é início de mês também, então parece ter um respiro um pouquinho maior das moedas que sobraram do mês passado para o mês subsequente. Era isso, né, que a gente queria. Assim, e de julho, também convidar para essa roda de conversa que vamos ter aqui. Está vindo um jesuíta espanhol, o Pepe Boades, lá de Sevilha, e trabalha no SJM de lá. E todos os anos faz um informe nacional. Ele veio falar um pouquinho sobre do rechaço à hospitalidade, né? Então, ele vai fazer uma roda de conversa aqui e uma outra em BH também, dentro um pouco da celebração dos 20 anos da presença nossa no Brasil, como isso é complemento aos migrantes e refugiados, né? Depois a gente vai reforçar o convite aqui ao regional, sobretudo, né, para participarem e caminhar conosco aí. Não sei se o Hélio também tem mais algum aviso, alguma atualização, algum... Minha parte é isso. Não sei, José Dias, acho que é isso, né? É isso. Bom, eu Agradecer. queria muito agradecer vocês pelo trabalho, assim, né? A gente talvez não tenha... A gente está num ano com várias frentes acontecendo na CVX, assim, de muito trabalho para a gente também. E nos tranquiliza bastante, assim, saber que esse projeto está em ótimas mãos, né? Seja de vocês aí no escritório, né, do SJMR, cuidando bem do projeto, seja das pessoas da CVX que estão envolvidas, né? Eu acho que o Wellington e o Josué são ótimos nomes aí, nos representam muito bem. E eu queria reforçar, assim, né, que se o Papa fala para que a gente tenha a graça de nos empenharmos diligentemente, né, em favor da justiça, da solidariedade e de paz, de fato, a gente sente essa diligência, né, esse zelo e cuidado que vocês têm para com o projeto, para com os migrantes, refugiados, e é isso que nos dá muita confiança, assim, né? Todas essas injustiças, como o Papa também traz, elas desfiguram a beleza das criaturas, assim, né? A gente precisa retomar isso, ajudá-las a reencontrar a beleza e a harmonia, assim, e que a gente possa, com isso, trabalhar, né, com ternura, como ele também pede, assim, né? Acho que existe uma parte objetiva desse trabalho, que é muito importante, que talvez seja aquilo que as pessoas mais busquem, né? Porque elas têm essa necessidade, mas que a gente não perca a ternura, como diria o outro. E eu acho que esse trabalho é bem importante, vocês nos dão um ótimo testemunho disso. Assim. Muito obrigado, assim, em nome de toda a SEND, de toda a CVX Brasil, porque é bem inspirador mesmo aquilo que vocês estão fazendo. O último informe, Nath, aquela experiência de Manaus, né? Daquela outra conversa nossa lá atrás, das várias possibilidades, né, de fazer estreitar laços. Tínhamos a ideia de chegar um voluntário da Espanha, né, no programa do VOPA, do Padre Arruda, mas não saiu o visto dele. Ele teve um azar tremendo esse ano, era para chegar em fevereiro, não chegou, março, e por fim desistiu, porque realmente, como disse de governo, se complicou muito as questões burocráticas e com ações exteriores, né? Então, continuamos lá com a casa em Manaus disponível, né? Tinha um suporte para ser dado a ele, coisa de uns $200, né? Então, de repente, quem sabe também amadurecer com a CVX, alguém que tenha, talvez,
disponibilidade de tempo, né, de ir lá passar um mês, passar, que sei eu, né, 20 dias, um semestre. De julho a dezembro, não temos nada previsto no momento, né? Em junho, vamos agora, uma equipe do serviço do Escritório Nacional, de Boa Vista, vem uma equipe da Espanha, de Triculturas, né? Vem visitar a Fealegria e o serviço, vamos passar por lá, mas de julho a dezembro não temos previsto. Queremos fazer um intercâmbio também entre os escritórios. Já começamos por lá, por Manaus, de fato, né? Veio um de Manaus, está em Belo Horizonte, e foi um de BH para Manaus. Estão trocando os períodos, né? Mas deixar a bola na cancha, como diz assim, né? Como uma espécie de possibilidade de, quem sabe, conversando, né? Com vocês têm um olhar mais nacional também, da CBX, olha, essa possibilidade lá, em Manaus, numa casa que está em cima do escritório, então, assim, não tem deslocamento, nada, já está basicamente no espaço do acolhimento e da atuação, da parceria, né? E conhecer a realidade, né, da Amazônia, que está hoje no foco também da preferência apostólica, digamos, né, assim, da Igreja Universal. Deixar na sua mão também essa possibilidade que está aí, né, de uma aproximação maior com o serviço. Em termos práticos, o trabalho seria em Manaus mesmo. Em Manaus. Porque a gente tinha falado em Boa Vista, né, naquela época. Agora temos que retomar uma casa que a gente mudou para Manaus, né? A estrutura já é nossa. Assim. Entendi. Seria então, Manaus, seria em coração da Manaus, Amazônia. E aí, em termos práticos, a pessoa ela teria onde ficar e o que fazer. Isso. Mas Isso. como se sustentar, aí a gente teria que entender os meios, assim. É isso? Isso. Tá. Tem esta bolsa aí que teríamos que ver como discutir com o financiador, que é a Inditex, de poder trocar a escola do voluntário VOPA, né? Para esse apoio, temos que ver como fazer isso também de uma forma contábil, né? Porque é um recurso que está na mantenedora, né? Mas, de repente, conseguiríamos. A pessoa pagaria sua passagem. Mas vocês chegaram a estimar, assim, quais seriam os custos mínimos necessários para uma pessoa se manter ali, sei lá, num mês? Quanto que a pessoa gastaria entre deslocamentos, alimentação, uma vez que ela já esteja lá, assim, né? Não os custos de passagem. Não, essa bolsa que eu vou para sobreviver ali, são coisa de 1.250 ao mês. Né? R$1.250 ao mês. Ah, tá, era $200 por mês. Entendi. $200 mensal. Tá. Então, ali tem a cozinha, pode fazer as compras, né? Preparar na casa mesmo, assim. Não vai ter custo com deslocamento, porque já é na própria estrutura, né? Ah, tá. Então, assim, o custo é mínimo, assim, né? Está próximo ao centro, inclusive dá para fazer uma caminhada e chegar no Teatro Amazonas, chegar no Porto, assim. É bastante central o espaço, né? Está no terminal central, no terminal de Manaus. Né? Legal. Então, você que está assistindo agora essa gravação, ficou interessado em participar, entre em contato com a gente. Se acender a chispa, venha. Não, legal, a gente vamos pensar numa divulgação disso, mas eventualmente alguém está assistindo aí já, né? Coçou a vontade de ir para lá, vamos conversar sobre isso. Ligue já. Bueno, companheiros, pois bom descanso. Não sei se o Rafa quer fazer uma oraçãozinha final aí para finalizarmos. O Rafael, tu, final. Não, nós já começamos, vocês terminam agora, velho. Acho que podia ser o Wellington ou o José Dírio, eu já fiz até meus agradecimentos. Por favor, José Dírio. Que o Senhor interceda por nós, pelos caminhos que se abrem, pelos caminhos que se colocam para nós, em termos de missão. Que o Espírito Santo desça sobre nós e nos oriente para fazermos tudo que seja da vontade de Deus, para tudo para a sua maior honra e glória. Assim seja. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa semana. Descanso. Tchau, Obrigado. tchau. Valeu. Rafa, não esquece de me mandar, que daí eu já publico já. Vou mandar.
É. Até Valeu, mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.